Boa tarde, companheiros. Eu acho que é a minha terceira vez aqui esse semestre, pessoal, e o assunto de hoje é um assunto bem tranquilo, é um assunto fácil, é um assunto que depende só de você, não tem muito enfeite, e é um assunto com uma frequência muito grande na prova. Então a chance de cair o assunto de hoje na prova é gigante. Procure sair daqui hoje com essa questãozinha garantida, tá? O assunto de hoje, ele vale para Enem, vale para UES, vale para qualquer vestibular, claro. Título do assunto: funções orgânicas. Vamos falar um pouquinho de química orgânica. Companheiros, a primeira tentativa de se dividir as substâncias em grupos foi através do elemento químico carbono. Os cientistas consideravam que substâncias que têm carbono são orgânicas e as que não têm carbono são inorgânicas. Essa divisão é muito falha, porque a gente tem muita substância inorgânica com carbono. Então, acaba que ficou um referencial meio falho, mas ainda é um referencial importante. Costumamos dizer que a química orgânica é a química do carbono, porque todo composto orgânico tem carbono. Embora nem tudo aquilo que tenha carbono seja orgânico. Bom, o tema principal da aula de hoje chama-se funções inorgânicas. É que as substâncias orgânicas, elas podem ser divididas em grupos de acordo com suas propriedades químicas. Nós costumamos dizer que substâncias químicas que têm propriedades químicas semelhantes pertencem a um mesmo grupo. E esse grupo chama-se função orgânica. Então, o que é uma função orgânica? É um conjunto de substâncias orgânicas com as mesmas propriedades químicas. E professor, como é que a gente sabe que determinadas substâncias têm propriedades químicas semelhantes? Como é que a gente sabe que determinadas substâncias pertencem a uma função? O que caracteriza uma função? Como identificar a função? Bom, todo composto orgânico, ele vai ter dentro da molécula um átomo ou um conjunto de átomos que é responsável pela exibição do comportamento químico daquela substância. O que é que você tem que fazer? Identificar esse átomo ou esse grupo de átomo. Cada grupo de átomos representa uma função, cada grupo de átomos é responsável pela exibição do comportamento químico daquela substância e você tem apenas que identificar. E como é que identifica? Bom, esse é o nosso problema. Na verdade, essa matéria de hoje depende muito da sua memória. Você tem que ser capaz de olhar para a molécula, identificar dentro da molécula o conjunto de átomos responsável pela exibição do seu comportamento químico e dizer a qual grupo pertence aquela molécula. Dizer a qual função ela pertence. É uma coisa de memória, pessoal. Então eu vou exibir para vocês aqui os grupos. Vamos resolver algumas questões como treinamento para identificar esses grupos, e você tem que sair daqui com esses grupos na memória. Se não der para decorar tudo hoje, você tem até o dia da prova. Mas é uma questão que depende só de memória. Vou repetir. Você vai olhar para a molécula, vai identificar na molécula um átomo ou um conjunto de átomos específicos que são responsáveis pelas propriedades daquela substância. Esse grupo chama-se grupo funcional. E é o grupo funcional que vai caracterizar a função. Eu tenho aqui uma tabelinha com as principais funções orgânicas. Numa coluna vai aparecer o grupo funcional e na outra o nome da função que ela representa. A gente vai depois treinar resolvendo questões onde a gente vai identificar dentro de cada molécula esses grupos. Por exemplo, companheiros, quando na molécula você tiver apenas carbono e hidrogênio, você vai ter um grupo chamado hidrocarboneto. Se você tiver um OH chamado hidroxila ligada a um carbono saturado, o que é um carbono saturado? É um carbono só com ligações simples, você vai ter uma função chamada álcool. Se você tiver na extremidade da molécula um carbono fazendo dupla com oxigênio e simples com hidrogênio, você vai ter uma função chamada aldeído. O aldeído pode aparecer de duas formas.
Ele pode aparecer COOH ou pode aparecer condensado. Condensado tudo junto, CHO. Esse grupo é de extremidade. Todo aldeído só aparece na extremidade. Se você tiver um carbono fazendo dupla com oxigênio e ligado com a hidroxila, você vai ter uma função chamada ácido carboxílico. Esse grupo pode aparecer expandido, COOH, ou pode aparecer condensado, COOH, sempre na extremidade. Tanto o aldeído como o ácido carboxílico são grupos de extremidade. E pessoal, cuidado para não confundir os dois, viu? São parecidos, ó. Um é COOH e o outro é COOH. Se você tiver um carbono fazendo dupla com o oxigênio ligado a dois carbonos, você tem uma função chamada cetona. Se você tiver COO ligado com oxigênio, ligado com carbono, você tem uma função chamada éster. Se você tiver um oxigênio entre dois carbonos, você vai ter um éter. Ó, pessoal, cuidado para não confundir éter com éster. No éter, o oxigênio está ligado com dois carbonos simples. No éster, o oxigênio está ligado com dois carbonos também. Só que um dos carbonos faz dupla com o oxigênio. É uma função um pouquinho maior. Cuidado para não confundir os dois. Se você tiver um halogênio ligado a um carbono saturado, essa letra X que apareceu aí, companheiros, é para representar um halogênio. E o halogênio é um elemento da família 7A. Pode ser flúor, cloro, bromo, iodo ou astato. Então, se você tiver um halogênio ligado a um carbono saturado, você tem um aleto de alquila, ou simplesmente aleto. Se você tiver uma hidroxila ligada a um grupo chamado anel aromático, ó pessoal, você está vendo aí uma hidroxila, que é o grupo OH, ligada a uma cadeia fechada com um círculozinho no meio. Essa cadeia fechada com 6 carbonos com um círculo no meio, chama-se benzeno. É um composto aromático. Toda vida que a hidroxila estiver ligada com um anel aromático, você tem uma função chamada fenol. Se você tiver um halogênio, representado aqui pela letra X, ligado a um carbono fazendo dupla com oxigênio, você tem um outro tipo de aleto. Só que aqui é chamado aleto de ácido. Porque esse aleto de ácido, ele é derivado de um ácido carboxílico. Se você pegar a primeira, segunda, terceira, quarta função, onde tem ácido carboxílico, e tirar aquela hidroxila, OH, e botar um halogênio, aí você obtém o aleto de ácido. É derivado do ácido carboxílico. Pessoal, essa tabela vai aparecer de novo daqui a pouco, né, porque ela é um pouquinho longa, ela vai para uma outra página. Se você tiver o nitrogênio ligado a um carbono simples, você tem uma função chamada amina. Se você tiver esse mesmo nitrogênio ligado a um carbono que faz dupla com oxigênio, você tem uma função chamada amida. Ó, cuidado para não confundir amina com amida. Amina, o nitrogênio está ligado com carbono simples. E na amida, o nitrogênio está ligado com carbono que faz dupla com oxigênio. Não confunda as duas. Se você tiver o grupo CN na ponta da molécula, ligado a um carbono, você tem um grupo chamado nitrila. E se você tiver um grupo NC ligado com carbono, você tem uma isonitrila. Cuidado para não confundir as duas. As duas são de extremidade. Só que uma é CN ligado com carbono e a outra é NC ligado com carbono. Pessoal, a sua função, decorar esses grupos. É que as questões, como é que elas vão ser? Vai aparecer uma molécula, dentro da molécula pode aparecer um ou mais desses grupos, e você vai ter que lembrar deles. Você vai ter que identificá-lo e dizer o nome da função que ele representa. Pode ser que haja apenas uma desses grupos. Pode ser que haja mais de uma dessas funções. Então você tem que ser capaz de identificar dentro da molécula esses grupos. Sua função é só essa, identificar e dizer o nome. Então você tem que fixar isso aqui. Bom, vamos ver como é que vocês estão de memória. Eu vou colocar de novo esses grupos
E aí a gente vai tentar dizer o nome deles, tá? Se possível, sem olhar pelo livro. Vamos ver. Pessoal, quando eu tenho um carbono ligado com hidrogênios, eu tenho qual função? Eu queria ouvir para ter certeza que todos vão sair daqui conhecendo essas funções. Eu vou perguntar de novo. Quando eu tenho carbono ligado só com hidrogênio, eu tenho qual função? Beleza. Quando eu tenho hidroxila ligada com carbono saturado, eu tenho qual função? Álcool. Quando eu tenho C-OH na extremidade, não ouvi. Aldeído. Muito importante decorar isso aqui, pessoal. E você só decora se você se esforçar para isso. Se você tiver C-OH na extremidade, qual é o nome? Ácido carboxílico. Se você tiver C-O entre dois carbonos, qual é a função? Cetona. Se você tiver C-O e oxigênio ligado com carbono depois, éster. C-O carbono, éster. Se você tiver oxigênio entre dois carbonos simples, éter. Cuidado para não confundir os dois. Se você tiver halogênio, família 7A, ligado com carbono simples, esqueceram? Aleto de alquila. Se você tiver hidroxila ligada com anel aromático, fenol. Se você tiver C-O ligado com halogênio, aleto de ácido. Se você tiver nitrogênio ligado com carbono simples, amina. Se você tiver nitrogênio ligado com carbono O, amida. Se você tiver carbono ligado com CN, nitrila. Se você tiver carbono ligado com NC, isonitrila. Pessoal, é um exercício de memória mesmo. Você tem que se acostumar com esses grupos. Agora, é garantido que você encontre questões no Enem ou na UES, principalmente, onde você tenha que identificar esses grupos. Então não depende mais de mim, não depende mais da Academia Enem, depende só da sua memória. Você tem que treinar para identificar esses compostos dentro da molécula que for apresentada. Uma outra coisa que pode ser cobrada junto com essa matéria, pessoal, embora no Enem, por exemplo, não tenha aparecido muito, é a nomenclatura. Como dar nome a um composto orgânico. O objetivo da aula hoje não é a nomenclatura. O objetivo da aula hoje é identificar essas funções. Mas, eu vou relembrar rapidinho aqui como é que se faz a nomenclatura de um composto orgânico, caso apareça alguma questão de nomenclatura associada com a identificação da função. Seguinte, para você fazer a nomenclatura de um composto orgânico, você tem 3 componentes basicamente. O nome de um composto orgânico é feito basicamente de 3 partes. Um prefixo, um intermediário e uma terminação. Esse prefixo, pessoal, ele serve para dizer quantos carbonos tem na cadeia. Para cada número de carbonos, você tem um prefixo adequado. Quando for um carbono, prefixo met. Quando forem 2 carbonos, prefixo et. Quando forem 3 carbonos, prefixo prop. Quando forem 4 carbonos, prefixo but. Quando forem 5 carbonos, prefixo pente. Quando forem 6 carbonos, prefixo ex. Quando forem 7 carbonos, prefixo ept. Quando forem 8, oct. Quando forem 9, non. Quando forem 10, dec. É possível ter mais de 10? É. Teoricamente, eu posso ter quantos carbonos eu quiser na cadeia. Mas em termos práticos, em termos de prova, você não vai encontrar cadeias com mais do que 10 carbonos. Mas se tiver, é só colocar. Se forem 11, um dec, 12, dodec, 13, tridec e por aí vai. Mas é incomum. O comum é ser até 10. Então vocês decorem esses prefixos também. O intermediário, pessoal, indica o tipo de ligação que há entre carbonos. E entre os carbonos, você só pode ter ligações simples, duplas ou triplas. Se forem só ligações simples, intermediário an. Se for uma ligação dupla, intermediário en. Se for uma ligação tripla, intermediário in. Se forem 2 duplas, di en. Se forem 2 triplas, di in. E se for uma dupla e uma tripla, en, nin.
End dupla, ind tripla. Detalhe, se a cadeia tiver mais de 3 carbonos e tiver pelo menos uma dupla, você tem que indicar a posição da dupla dentro da cadeia. Você enumera a cadeia, começando da extremidade mais próxima da dupla, para dizer onde a dupla está. Terminação indica a função. E aí você precisa identificar a função. Para isso que você tem aquela tabela de grupos funcionais. Pessoal, se você estiver trabalhando com hidrocarboneto, a terminação é O. Se você estiver trabalhando com álcool, a terminação é OL. Detalhe, se você tiver álcool, que é hidroxila ligada a carbono saturado, se a cadeia tiver a partir de 3 carbonos, você tem que indicar onde é que está a hidroxila. Você enumera a cadeia, começando pela extremidade mais próxima da hidroxila, para poder indicar a posição dela dentro da cadeia. Se for aldeído, terminação AL, não precisa indicar a posição, porque o aldeído é de extremidade. Ele sempre vai ser 1. Se for uma acetona, terminação ONA. Observação, nas cetonas com 5 ou mais carbonos, você tem que enumerar a cadeia para dizer a posição do grupo. Até 4 não precisa. Mas de 5 para lá você precisa indicar a posição. Você enumera a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo, para poder indicar o número do carbono que contém esse grupo. Se for ácido carboxílico, terminação oico, não precisa indicar, porque os ácidos carboxílicos são grupos de extremidade. Então, a nomenclatura de um composto orgânico é composto por essas 3 partes. Prefixo, que indica quantos carbonos são. Intermediário, que indica o tipo de ligação. E uma terminação que vai indicar a função. Pessoal, é claro que eu não botei todas as funções aí, porque senão a sala vai ficar muito longa. Eu coloquei as funções que mais caem. Mas, para outras funções, você vai ter outras terminações. Como é que seria isso? Como é que seria o nome desse composto, pessoal, que apareceu no quadro? Primeiro passo, primeira parte, contar quantos carbonos tem na cadeia. Quantos são? Quantos são? 4. Qual é o prefixo que indica 4 carbonos? Vamos repetir, ó. 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but. Prefixo but. Pessoal, entre os carbonos, apareceu alguma ligação dupla? Não. Apareceu alguma ligação tripla? Não. Só apareceram ligações simples. Quando todas as ligações são simples, o intermediário é AN. Butan. Você está vendo que na molécula só tem carbono e hidrogênio? Quando tem só carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. E para os hidrocarbonetos, a terminação é O. Juntando but mais AN mais O, você vai ter o nome do composto, butano. Basicamente, é assim que se faz a nomenclatura de um composto orgânico. Como é que seria o nome desse aqui, pessoal? Primeiro passo, quantos carbonos tem na cadeia? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5. Pente. Entre os carbonos, tem alguma ligação dupla? Você viu que tem uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio? Não vale. Para efeito de nomenclatura, duplas e triplas só contam se estiverem entre carbonos. Aquela entre carbono e oxigênio não vale. Então, entre carbono só tem ligações simples. Só tem ligações simples, intermediário AN. A qual função pertence esse composto? Pessoal, esse grupo C-O, entre carbonos, esse grupo C-O que aparece aqui, ó, entre 2 carbonos, representa uma função chamada cetona. E quando a função é cetona, a terminação é ona. Quando a cetona tem de 5 carbonos para cima, eu preciso indicar a posição do grupo dentro da cadeia. Então você enumera a cadeia para ver em qual carbono vai cair esse grupo. Começa pelo lado mais próximo do grupo. Você começa pela extremidade mais próxima do grupo. Só que nesse caso o grupo é bem de centro, ó. Se você começar a contar pela direita, esse grupo vai estar no carbono 3. 1, 2, 3.
Se você começar pela esquerda, ele vai estar também no carbono 3. Aí tanto faz. Tanto faz começar por um lado como pelo outro. Mas você deve começar pelo lado mais próximo do grupo. Então, em que posição está a função cetona? Não é na posição 3? Coloca o 3. Esse 3, antigamente, era colocado no final do nome. Ficaria pentanona 3. Modernamente, ele é colocado antes da terminação. Então, seria pentan 3ona. Porque esse 3 indica a função, a terminação, então tem que ser colocada do lado. Pentanona 3 ou 3 pentanona ou pentan 3ona é o nome desse composto. Pessoal, como é que seria o nome desse composto aqui? Ó, esse composto ele tem um detalhe a mais. Aparece um grupozinho CH3 pendurado na cadeia. Esse grupo CH3 que está pendurado na cadeia é chamado ramificação. E as ramificações têm nomes. Quando eu for fazer a nomenclatura desse composto, eu tenho que dizer o nome da ramificação e indicar em qual carbono ela está. Essa ramificação, por exemplo, ela chama-se metil. Daqui a pouco eu explico por que é metil. E ela está em qual carbono? Eu tenho que fazer a enumeração da cadeia. Quando eu for enumerar uma cadeia, eu começo sempre pelo lado mais próximo do grupo funcional, que é esse aqui, ó. Então aqui seria carbono 1, aqui carbono 2, aqui carbono 3, que é onde está o grupo metil. Esse grupo C-OH, C-OH, ele representa qual função? Isso aqui é a função ácido carboxílico. Quando eu vou fazer nomenclatura de ácido carboxílico, eu tenho que colocar a palavra ácido no começo. Então isso aqui chama-se ácido. Temos um radical metil no carbono 3, 3-metil. A cadeia tem 4 carbonos, pode contar que são 4, prefixo but. Entre os carbonos só tem ligação simples, aquela ligação dupla que aparece entre carbono e oxigênio não conta. Só conta entre carbonos. Como só tem ligações simples, intermediário AN. E vocês lembram qual é a terminação para ácidos carboxílicos? Oico. Então fica ácido 3-metil butanoico. Pessoal, repetindo. A nomenclatura é basicamente feita de 3 componentes. Um prefixo que indica quantos carbonos tem. Um intermediário que indica o tipo de ligação. E uma terminação que indica a função. Se a cadeia for ramificada, aí você tem que colocar o nome da ramificação. Como é que seria o nome desse composto? Você está vendo que essa cadeia é fechada? Cadeias fechadas, elas ganham um prenome para indicar que elas são fechadas. Ciclo, cadeia cíclica. Então você bota ciclo, conta quantos carbonos tem. 4, prefixo but. Entre os carbonos, só tem ligações simples, intermediário AN. E como só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto, terminação O. Juntando tudo, fica ciclobutano. É assim que se faz nomenclatura de composto orgânico. Esse quinto exemplo, pessoal, diferentão, né? Nesse quinto exemplo, aparece uma cadeia fechada, formada por 6 carbonos, com esse círculozinho no meio. Toda vida que você tiver essa estrutura, você pode dar para essa estrutura o nome de benzeno. Benzeno. Notem que nesse benzeno, tem 2 grupos CH3, que chama-se metil. Como são 2 grupos metil, você coloca dimetil. Então isso aqui é um dimetil benzeno. Quando há mais de um grupo ligado a uma cadeia fechada, você tem que indicar as posições desses grupos com números. Em que posições esses grupos estão? Bom, admita que o primeiro metil é carbono 1. Aí você conta, ó, 1, 2, 3. O outro está no carbono 3. Então, os carbonos estão nas posições 1 e 3. Então você coloca 1, 3, dimetil, porque são 2 radicais metil, mais a palavra benzeno. Ou seja, pessoal, a nomenclatura do composto orgânico ela tem toda uma sistemática, ela tem todo um conjunto de regras. O que é que eu preciso saber para fazer a nomenclatura? Qual prefixo usar?
1 é MET, 2 é ET, 3 é PROP, 4 é BUT, 5 é PENT, 6 é EX, 7 é EPT, 8 é OCT, 9 é NON e 10 é DEC. Eu tenho que saber um intermediário que vai dizer o tipo de ligação. Se for ligação simples, é AN. Se for dupla, é EN. E se for tripla, é IN. E preciso de uma terminação, que vai indicar a função. Só que para você colocar a terminação, você tem que identificar a função. E para você identificar a função, você tem que ver o grupo funcional. Aquela tabelinha que a gente viu no começo da aula. Se for hidrocarboneto, é O. Se for álcool, é OL. Se for aldeído, é AL. Se for cetona, é ONA. Se for ácido carboxílico, é OICO. Essas são as principais funções. Se tiver alguma ramificação, aí você tem que dizer o nome da ramificação e indicar em que carbono ela está. Um detalhe sobre o benzeno que eu ia esquecendo de falar. Quando você tem dois ligantes no benzeno, quando você tem dois radicais, você tem que indicar as posições com números. Os números podem ser 1 e 2, 1 e 3 ou 1 e 4. Esses números podem ser substituídos por nomes. Quando os dois radicais estiverem nas posições 1 e 2, você pode chamar de orto. Quando estiverem nas posições 1 e 3, você pode chamar de meta. E quando estiverem nas posições 1 e 4, você pode chamar de para. O nosso composto é 1,3 de metilbenzeno. 1 e 3, eu posso trocar por qual palavra? Né? Meta? Então tira 1,3 e bota meta. Aí fica meta de metilbenzeno. Tá? Essas palavras, orto, meta e para, servem para substituir os números. 1,2 é orto, 1,3 é meta e 1,4 seria para. Bom, queria lembrar mais uma vez, companheiros, que o nosso objetivo principal hoje não é a nomenclatura. Nomenclatura eu estou dando aqui como suporte. O nosso principal objetivo hoje é identificar as funções. De 2010 para cá, todas as questões no Enem sobre essa matéria não eram para dar o nome do composto. Eram só para identificar a função. Se você conseguir fazer isso, você já tem uma questãozinha garantida. Tá bom? Vamos treinar um pouquinho? Vamos fazer questões? Página 95. Pessoal, nós temos aí 10 questões. 10. Nas 10, você vai identificar funções. Então, de tanto a gente repetir isso, eu acho que você vai sair daqui com essa matéria bem decoradinha. Primeira questão. Eu ia esquecendo. Eu falei que quando você tiver uma ramificação, você tem que dizer o nome dela e a posição dela na cadeia, né? Eu vou dizer aqui para vocês quem são as principais ramificações, para vocês decorarem. Principais ramificações. CH3 chama-se metil. CH3, CH2 chama-se etil. CH3, CH2, CH2, cadeia linear, chama-se N-propil. Esse N é de normal. Normal é uma cadeia linear. CH3, CH, CH3, isso chama-se isopropil. E o anel aromático com a valência livre, isso chama-se fenil. Essas são as principais ramificações. Decore, porque elas vão aparecer com uma certa frequência quando a questão cobrar nomenclatura. Mas entenda, a função principal hoje não é nomenclatura, é identificar funções. O exercício hoje é para isso. Podemos começar o exercício? Primeira questão. O gengibre é uma planta herbácea originária da ilha de Java, da Índia e da China, e é utilizada mundialmente na culinária para o preparo de pratos doces e salgados. Seu caule subterrâneo possui sabor picante, que se deve ao gingerol, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. Quais as funções orgânicas presentes na estrutura do gingerol? Pessoal,
quase todas as questões serão assim. Você vai ter um texto, vai ter uma estrutura, e aí você vai ter que identificar dentro dessa estrutura as funções. Dica: onde estarão as funções? O normal é que o composto tenha só carbono e hidrogênio. Aí ele seria um hidrocarboneto. Qualquer coisa que apareça diferente do carbono e do hidrogênio será um grupo funcional. É só você identificar e dar o nome para ele. Então é aí que a memória conta, né? Eu vou circular as funções presentes aqui, e você vai dizer o nome de cada uma. Pessoal, que função é essa que está circulada de vermelho? O que é que você tem aí? Um oxigênio ligado a 2 carbonos. Oxigênio ligado a 2 carbonos. Que função é essa? Éter. Pessoal, isso depende de quê? Só da sua memória. Eu não tenho como lhe ensinar a decorar isso aí. Eu tenho que apresentar o grupo, dizer o nome e dizer pratique, 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 porque elas vão aparecer na prova. Companheiros, quando eu tenho uma hidroxila ligada com um anel aromático, essa estrutura fechada que vocês estão vendo é um anel aromático. Eu posso ter essas 3 ligações aqui alternadas em substituição àquele círculozinho, que significa ressonância, tá? Tanto uma como a outra representam o anel aromático. Hidroxila ligada com anel aromático. Que função é essa? Fenol. Muito bem. Essa função aqui, que eu acabei de circular, que função é essa? O que você tem aqui, companheiros, uma coisa que você deve se acostumar. A cadeia carbônica, ela pode ser representada de diversas maneiras. Tem representação em que aparecem todos os carbonos e todos os hidrogênios presentes. E tem representação que não. Tem representação que é em linha. Quando você tiver uma representação em linha, como essa aí, qualquer mudança de trajetória é um carbono. Portanto, esse ponto aqui, é um carbono. Então você tem C-O. Esse C-O está ligado a 2 carbonos. Então, quando você tem C-O entre 2 carbonos, você tem uma cetona. Companheiros, e essa função aqui? Onde eu tenho hidroxila ligada a um carbono que só tem ligação simples, um carbono saturado. Que função é essa? Isso aqui é um álcool. No álcool, a hidroxila está ligada com carbono saturado. Cuidado com a hidroxila, porque a hidroxila ela pode aparecer em um monte de funções diferentes. Aqui, a hidroxila apareceu ligada com anel aromático, representando um fenol, e a hidroxila apareceu ligada com carbono saturado, representando um álcool. Então a hidroxila pode representar muita coisa. Então as funções presentes aqui são éter, cetona, álcool, fenol. Resposta correta para essa questão? Letra E. Alguma dúvida, companheiros? Todas as questões dessa matéria são assim. Você vê a fórmula, identifica as funções e diz o nome de cada uma. Isso vai depender de memória, vai depender da prática. Questão 2. Ela diz assim: Árvore da morte. Esse é um dos seus nomes conhecidos, usado por quem convive com ela. Seus frutos, muito parecidos com maçãs, são cheirosos, doces e saborosos. Também é conhecida como mancenilheira da areia, mas a árvore da morte é o apelido que melhor descreve a realidade. Sua seiva leitosa contém forbol, um componente químico perigoso, e só de encostar-se à árvore a pele pode ficar horrivelmente queimada. Refugiar-se debaixo de seus galhos durante uma chuva tropical também pode ser desastroso, porque até a seiva diluída pode causar uma erupção cutânea grave. Considere a fórmula estrutural do forbol, representada abaixo, uma das funções orgânicas e o nome de um dos grupamentos funcionais presentes em sua molécula são, respectivamente. Está aqui a molécula. Você vai identificar as funções presentes e vai dizer o nome e vai marcar a opção correta. Aqui, pessoal, tem um detalhe curioso. Ele pede uma das funções orgânicas
e o nome de um dos grupamentos funcionais. Ó, qual é a diferença? O grupamento funcional é o conjunto de átomos que caracteriza aquela molécula. E a função é o nome do grupo. Nem sempre o nome do grupamento é o mesmo nome do grupo funcional. Nem sempre o nome do grupamento, o nome do grupo funcional, é o mesmo nome da função. Por exemplo, hidroxila. Hidroxila é um grupo funcional, mas ela pode representar um álcool, pode representar um fenol e pode representar um ácido carboxílico, porque no ácido carboxílico você tem C-OH. Então, nem sempre o nome do grupo é o mesmo nome da função. Então, o primeiro passo aqui é identificar os grupos, para depois a gente dar os nomes. Vamos lá. Pessoal, que função é essa? Pode falar. Aqui você tem uma cetona, concordo, porque você tem C-O entre dois carbonos. Esse que eu acabei de marcar, cuidado para não confundir, é uma hidroxila. A hidroxila representa várias funções. Aqui é qual? Pode arriscar, pessoal, isso aqui é um álcool. Qual é a diferença de álcool para fenol? É que no álcool, a hidroxila está ligada com carbono saturado. Carbono saturado é um carbono que só tem ligações simples. E no fenol, a hidroxila está ligada com um anel aromático. E aqui não é um anel aromático. Faltou aquele círculozinho do meio. Ou então as 3 ligações duplas alternadas. Então isso aqui é um álcool. Pessoal, que função é essa? Ó, a hidroxila está ligada com um carboninho saturado. Álcool. Companheiros, que função é essa? Hidroxila novamente. Ó, um detalhe curioso que aparece nessa molécula. Você está vendo que algumas ligações são representadas por tracinhos e outras com uma linha mais cheia? Esses tracinhos e essa linha mais cheia são ligações comuns, como as outras. É que elas representam a molécula no espaço tridimensional. Essas moléculas não são planas, elas são tridimensionais. Então, quando a ligação vem na forma de tracinhos, é porque ela está para trás do plano, como se estivesse para trás do quadro. Quando ela vem mais cheia, ela está para frente do plano, projetada para vocês. E quando ela vem normalzinha, é porque ela está no plano do papel, ou no plano do quadro. Mas é uma ligação como outra qualquer. Então isso aqui também é um álcool. Companheiros, que função é essa que eu acabei de circular? Novamente uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Outro álcool. Companheiros, essa função. Outra hidroxila ligada com outro carbono saturado. Outro álcool. E aí, eu tenho todas as funções. Na verdade, eu só tenho 2 funções diferentes aí. A função cetona e a função álcool. Qual é o grupo que caracteriza a função álcool? Hidroxila. Qual é o grupo que caracteriza a função cetona? É esse C-O. Esse C-O, companheiros, é chamado de carbonila. Carbonila. Então você tem uma carbonila, que é o C-dupla. Essa mesma carbonila, ela podia aparecer ligado com a hidroxila. C-O ligado com a hidroxila. Aí você tem uma carboxila. Ou seja, há grupos que vão aparecer em várias funções diferentes. Aí depende de com quem ela vai estar ligada, você vai dar nomes diferentes. O grupo C-O entre carbonos é carbonila. O grupo C-O ligado com a hidroxila é uma carboxila. Então, respondendo a nossa questão, indique o nome de uma função e o nome de um grupo presente nesse composto. Melhor resposta seria a letra E. Eu tenho a função álcool, eu também tenho a função cetona, só que não apareceu cetona nas opções. E eu tenho hidroxila e tenho carbonila. Então eu tenho que ter uma opção que combine álcool com carbonila. Seria a letra E. A função álcool é representada pela hidroxila e a carbonila representa a função cetona. Companheiros, alguma dúvida? Você está vendo como a questão repete? A molécula é apresentada e você tem apenas que identificar os grupos, as funções. Questão de número 3. A vanilina, fórmula a seguir, é o composto principal do aroma essencial da baunilha, largamente empregada como aromatizante em alimentos.
Em sua estrutura química, observa a presença dos grupos funcionais das funções químicas. Bom, pessoal, o que ele quer nessa questão, de novo, é que você identifique as funções presentes. Uma coisa que vocês têm que entender. Essa cadeia fechada, que aparece aqui, ela é formada por 6 carbonos. Existem 3 ligações duplas alternadas. Quando você tiver uma cadeia com 6 carbonos fechada e com 3 ligações duplas alternadas, você tem um composto chamado benzeno. Ele é um composto aromático. Essas 3 ligações duplas alternadas, elas não são fixas, elas se movem dentro da estrutura. Esse movimento das ligações duplas é chamada ressonância. Então, muitas vezes, no lugar de aparecerem as 3 ligações duplas dentro desse anel, muitas vezes aparece um círculo. E esse círculo representa o movimento das ligações dentro do anel. Movimento esse chamado ressonância. Esse composto fechado, com 3 ligações duplas alternadas, ou com um círculo dentro, chama-se benzeno, e ele é classificado como composto aromático. Tá? Então, as funções presentes aqui, hidroxila, pessoal, ligada com anel aromático. Como é que eu chamo isso? Fenol. Por que não é um álcool, se é hidroxila? Porque para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada com carbono saturado, só com ligações simples. Hidroxila no anel aromático é fenol. Companheiros, que função é essa? Oxigênio ligado com o CH3 e ligado com o anel aromático. Apesar de ser oxigênio ligado com CH3 e com anel aromático, eu posso dizer simplificadamente que isso aqui é um oxigênio entre 2 carbonos. E quando há oxigênio entre 2 carbonos, você tem a função éter. Isso aqui é um éter. E companheiros, que função é essa? Isso aqui é um grupo C-OH. Toda vida que eu tenho esse grupo C-OH na extremidade da cadeia, você tem uma função chamada aldeído. Só lembrando, você não está vendo o átomo de carbono. Você está vendo uma representação em linha. Na representação em linha, toda vida que há uma mudança de trajetória, um ponto, esse ponto é carbono. Então ali você tem carbono fazendo dupla com oxigênio, fazendo simples com hidrogênio. Isso aqui chama-se aldeído. Então as funções presentes nesse composto chamado vanilina são fenol, aldeído e éter, e a resposta correta, D de dado. Companheiros, até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos para frente então. Questão de número 4. Não sei se vocês perceberam, mas todas as questões que apareceram aí até agora foram de vestibulares já de 2017. Questões bem recentes. Então você está vendo aí a tendência do que se espera de uma prova quando o assunto é esse. Questão 4. O ano de 2016 foi declarado o Ano Internacional das Leguminosas pela 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, tendo a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas sido nomeado para facilitar a execução das atividades em colaboração com os governos. Os agrotóxicos fazem parte do cultivo de muitos alimentos, dentre eles as leguminosas, de muitos países com o objetivo de eliminar pragas que infestam as plantações. Porém, quando esses compostos são usados em excesso, podem causar sérios problemas de intoxicação no organismo humano. Na figura, são apresentadas as estruturas químicas da piretrina e da coronopilina, agrotóxicos muito usados no combate à praga nas plantações. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas apresentadas. O que é que ele quer aqui, pessoal? Que você identifique as funções presentes nas 2 moléculas, mas que você marque apenas aquelas que estão nas 2 ao mesmo tempo, repetidamente, em comum. Vamos lá. Começando pela piretrina, essa molécula maior. Funções presentes na piretrina. Pessoal, que função é essa? Que está circulada em vermelho. Dependendo de como a molécula é apresentada, você pode ter uma dificuldadezinha para identificar o grupo.
Aí é só lembrar onde é que tem carbono e onde é que não tem. Onde é que tem carbono? Então você tem C dupla O ligado com carbono. C dupla O ligado com carbono, isso aqui representa uma função chamada éster. Isso aqui é um éster. C dupla O carbono. Pessoal, que função é essa? Se você tiver dificuldade para identificar a função, coloca o carbono no lugar dele. Então você tem um grupo C dupla O. Esse grupo C dupla O se chama carbonila. Você está vendo que esse C dupla O está ligado com 2 carbonos. Toda vida que eu tenho C dupla O ligado com 2 carbonos, você tem uma função chamada cetona. Então você tem éster e você tem cetona nessa piretrina. Vamos ver para outra molécula agora, para a coronopilina. Funções presentes. Pessoal, que função é essa? O que é que você tem aí? Hidroxila. Cuidado com a hidroxila, porque ela pode representar várias funções. Aqui a hidroxila está ligada com carbono saturado. Isso aqui é um álcool. Pessoal, que função é essa? Você tem novamente o grupo C dupla O, o grupo carbonila. Nesse grupo carbonila, você tem 2 carbonos ligados com ele lateralmente. Toda vida que eu tenho carbonila entre 2 carbonos, eu tenho uma função chamada cetona. E companheiros, que função é essa? Coloque os carbonos no lugar, ou nos lugares. Onde tem carbono? C dupla O. Cuidado, porque nem toda C dupla O é cetona. Esse C dupla O está ligado com oxigênio, que está ligado com carbono. C dupla O ligado com oxigênio, ligado com carbono, é uma função chamada éster. Portanto, essas são as funções presentes, tanto no éster, aliás, tanto na piretrina, como na coronopolina. Na piretrina, você tem éster e cetona. Na coronopolina, éster, cetona e álcool. Ele quer que você marque o quê, pessoal? As funções coincidentes. Quais as duas funções presentes nas duas? Cetona e éster. Cetona e éster, se não me falha a memória, é B de bola. Ok? Pode passar? Quinta questão. Enem 2013. Pessoal, essa questão é diferenciada. Apesar de ser para identificar funções, é uma questão que exigiu um pouquinho mais dos candidatos. Muita gente teve dificuldade nessa questão pela falta de interpretação. Vamos ler com calma. Enem 2013. Diz assim a questão. O glifosato C3H8NO5P é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato, amino e fosfonato. A degradação do glifosato no solo é muito rápida e realizada por grande variedade de micro-organismos que usam o produto como fonte de energia e fósforo. Os produtos da degradação são o ácido aminometilfosfônico e o N-metilglicina, ou sarcosina. Você está vendo aí, portanto, a estrutura do glifosato e os compostos que dão origem a ele. A partir do texto e dos produtos de degradação apresentados, a estrutura química que representa o glifosato é... Olha, ele quer que você identifique esse glifosato. Aí estão as opções. Qual deles aí é o glifosato? Como é que eu vou saber? Vamos voltar para o texto. Primeiro, pessoal, o glifosato, ele dá origem a esses 2 produtos que aparecem aí, ó, a sarcosina e o AMPA. Então você tem que procurar uma molécula que seja a junção dessas duas. Outra coisa, ele diz que no glifosato você tem as funções carboxilato, amino e fosfonato. Aliás, ele não chama isso de funções, ele chama de grupos funcionais. Pessoal, o carboxilato é derivado do ácido carboxílico. Ácido carboxílico é C dupla O OH. Amino é derivado da amina,
As aminas são nitrogênios ligados com carbonos. E o grupo aí que é diferente é o fosfonato. Fosfonato. Mas pessoal, olhando para a molécula, eu tenho a impressão que você concluiria que o fosfonato é esse grupo que aparece aqui do lado direito da molécula, esse PO-OH-OH. Não é um grupo que aparece com frequência, mas está na cara que ele é o fosfonato. Você tem também que levar em conta que no glifosato você tem 3 carbonos, 8 hidrogênios, 1 nitrogênio, 5 oxigênios e 1 fósforo. A fórmula dele foi dada logo acima. Então você tem que procurar um composto com 3 carbonos, que tenha carboxilato, amino e fosfonato, e que seja a junção dessas duas moléculas. Qual seria a opção correta? Olhando para as 5, pensando um pouquinho, você ficaria com qual? A, B, C, D ou E. Lembre-se, tem que ter 3 carbonos, tem que ter fosfonato, tem que ter carboxilato e tem que ter amino. Pessoal, a estrutura que eu estou procurando é essa aqui. Isso aqui, ó, é derivado de ácido carboxílico. C-OH é o que ele vai chamar de carboxilato. Esse NH é derivado das aminas, nitrogênio ligado com carbonos. Ele chamou isso aqui de amino ou amina. E esse grupo aqui, POOH, é o que ele vai chamar de fosfonato. Então nessa molécula eu tenho os 3. Mas professor, eu também tenho os 3 em outras opções. Ó, na letra C, alguém apontou a letra C agora há pouco, você tem o carboxilato, você tem o amino e tem o fosfonato. Mas por que não é a letra C? Porque vocês estão esquecendo da outra característica que a molécula tem que ter. 3 carbonos. Essa molécula só pode ter 3 carbonos. Aqui nessa opção que eu marquei, onde tem a carboxila, o amino e o fosfonato, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3. Lá na letra C, alguém apontou a letra C, se você observar, você vai ter 4 carbonos na letra C. Pode contar, 1, 2, 3, 4. Então não é a letra C, porque são 4 carbonos, é a letra B, porque além de ter tudo que ele pedia, eu ainda tenho o fato de terem só 3 carbonos na molécula. Então a resposta correta, pessoal, é B de bola. Professor, eu não acertaria essa questão, porque eu não sei o que é fosfonato. Mas pessoal, está na cara que fosfonato é algo que tem fósforo. E nas opções, esse grupo apareceu em todas elas. Então esse não era o seu referencial principal. Tá? O mais difícil aí era você perceber a quantidade de carbonos, que é uma informação que ia passar meio desapercebida. Mas é letra B a resposta da questão de número... Essa foi a 5ª, né? Questão 5. Por enquanto, eu acho que foi a questão mais difícil. Questão 6. Enem 2012. Pessoal, olha para essa questão 6 do Enem e olha para essa questão 4 que eu fiz agora há pouco. O texto é diferente, não é? Vocês vão ver que o texto é diferente. Mas olha para as duas moléculas da questão 4. Estão vendo, né? Essa questão caiu na prova da Bahia, Instituto Federal da Bahia, 2017. O texto é outro. Olha para as estruturas. Você vai ver que na questão 6, que eu vou resolver agora, as estruturas são exatamente as mesmas. Só que o texto é outro. É uma questão de 2012, mais antiga. O texto dessa questão diz o seguinte: a produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual, sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos.
Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Pessoal, questão repetida. A Bahia, o Instituto Federal da Bahia, copiou a questão do Enem, só mudou o texto. Mas as figuras são as mesmas e a pergunta é a mesma. Quais as funções presentes nas duas substâncias em comum? Isso chama-se preguiça de fazer questão. O cara, ao invés de criar uma questão, pegou uma questão antiga, mudou o texto e jogou de novo. Tá? Tem muito vestibular que faz isso. Então, como é uma questão repetida, vamos lá. Funções presentes. Éster, cetona, mesma questão da questão 4. Coronopilina, álcool, cetona e éster. Quais as funções comuns nas duas substâncias? Éster e cetona. Letra B. Mesma coisa da questão 4. Letra B responde à questão 6. Companheiros, até aqui alguma dúvida? Essa foi a questão 6. Eu ainda tenho 4 para resolver do mesmo tema. A gente vai cansar de identificar a função. Eu quero é ver se alguém vai sair daqui sem saber identificar essas funções. Pelo menos as principais. Não sei se vocês notaram, mas tem função que repete muito. Cetona, aldeído, ácido carboxílico, álcool, fenol, éster, amina. Essas aparecem demais. Então vocês vão decorando aí. Essas vão aparecer na prova com certeza. Quando você pegar a prova do Enem, ler a prova e encontrar uma questão como essa, você vai lembrar de mim. Ainda bem que tivemos aquela aula, porque aí eu conseguirei identificar essa função facilmente. Também, se não lembrar, pessoal, vai ser vergonhoso. Questão de número 7. Enem 2012. Essa questão é a única que eu vou resolver que vai exigir a nomenclatura. Por isso que a gente fez aquele treininho antes. A questão diz assim: a própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2, CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são respectivamente. Ele está dizendo, companheiros, que esse composto é um éster. Você está vendo ali C+O ligado com oxigênio ligado com carbono. Isso é um éster. Os ésteres são muito usados na indústria alimentícia porque eles dão sabor, cor e cheiro artificial para os alimentos. Sabor de banana, sabor de morango, cor de framboesa, sabores, cores e cheiros artificiais, geralmente são por causa dos ésteres. Os ésteres são obtidos através de uma reação chamada esterificação, está lá no texto. E, segundo o texto, para ocorrer uma esterificação, você precisa de um ácido carboxílico e de um álcool. A questão quer saber quem são o ácido carboxílico e o álcool que deram origem a esse éster. Como é que eu vou fazer? Companheiros, se esse éster é produzido pela reação de duas substâncias, álcool e ácido carboxílico, para saber quem foram essas duas substâncias, é só quebrar essa molécula. Onde? Lá no grupo funcional. Qual é o grupo funcional? C+O, O. Então você quebra a molécula ali, naquele meio, entre o carbono e o oxigênio. Quando você quebrar a ligação ali entre o carbono e o oxigênio, você vai ficar com essas duas substâncias. Se você tirar aquele sinalzinho de mais que tem ali e juntar, você consegue o éster original. Faça esse exercício mental. Tira o sinal de mais e junta. Vai dar aquela molécula. Quebra aquela molécula na ligação que fica entre o carbono e o oxigênio. Ali, aqui nessa ligação, quebra aqui. Quebra
e separa. Quebrando e separando, eu vou ter as duas substâncias que deram origem a esse éster. Pessoal, ele falou que o éster é conseguido através da reação de um ácido carboxílico e um álcool. Qual é a principal característica do ácido carboxílico? Qual é o seu grupo funcional? Não é C-O, OH? Então, nesse primeiro composto, está faltando quem? OH. Está vendo? Ó, não tinha OH. Agora tem. O álcool. Qual é a principal característica de um álcool? É a hidroxila ligada com carbono saturado. Pessoal, nesse segundo composto menorzinho, o que é que falta nele para que ele se transforme num álcool? Um H, para formar uma hidroxila. Ou seja, se eu quebrei a molécula e devolvi a hidroxila para o ácido e o hidrogênio para o álcool, eu vou saber quem foram os dois que deram origem a essa substância. Aí estão elas. Agora é só colocar o nome. Nome desse ácido carboxílico. Para fazer a nomenclatura de um ácido carboxílico, você precisa colocar a terminação oico. Oico. Nós temos aqui, pessoal, um ácido carboxílico com benzeno. De novo, ó. Essa estrutura fechada, com 6 carbonos, com esse círculozinho aqui no meio, chama-se benzeno. O ácido carboxílico aí é derivado do benzeno. Ácido carboxílico derivado do benzeno chama-se ácido benzoico. É como se fosse benzeno com a terminação oico. Ácido benzoico. E o nome desse álcool? Como é que eu faço? Quantos carbonos tem no álcool? 2. Qual é o prefixo para 2? Et. Entre os carbonos do álcool, tem alguma ligação dupla ou tripla? Não, só tem ligação simples. Quando só tem ligação simples, o intermediário é an. Então fica et mais an. E qual é a terminação dos álcoois? Ol. Juntando et mais an mais ol, etanol. Então, esse composto, que é um éster, é produzido através da reação do ácido benzoico com o etanol. Um ácido carboxílico e um álcool. Essa reação chama-se esterificação. Só um detalhe, pessoal. Você viu que quando eu juntar essas duas substâncias, eu consigo éster, não consigo? Mas ao juntar os dois, eu perdi alguns átomos, não perdi? Quem foram eles? Hidroxila e hidrogênio. Se você juntar uma hidroxila com o hidrogênio, o que é que você consegue? Água. Significa, pessoal, que a esterificação é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, dando como produtos o éster e a água. Ácido carboxílico mais álcool produzem éster mais água. Isso chama-se esterificação. Ele queria saber o nome dos dois reagentes, ácido benzoico e etanol. Resposta correta, letra A, para a questão de número 12. Questão da prova do Enem. Companheiros, alguma dúvida nessa questão? Alguma pergunta? Questão de número 8. Enem 2010. Questão diz assim: os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam os organofosforados, materiais que apresentam um efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo, ao qual estão ligados outros átomos ou grupo de átomos como oxigênio, enxofre, grupos metóxi ou etóxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos em 3 subclasses. Tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na molécula. Tipo B, na qual o oxigênio que faz dupla ligação com o fósforo é substituído pelo enxofre. E tipo C, no qual 2 oxigênios são substituídos pelo enxofre. Um exemplo de pesticida organofosforado do tipo B, que apresenta grupo etóxi em sua fórmula estrutural, está representado em... Ó, pessoal, eu tenho aí 5 opções, e você deve marcar uma que tenha enxofre fazendo dupla com o fósforo, no lugar do oxigênio, e você tenha grupos etóxi. O que é grupo etóxi? Et são 2 carbonos, oxi é oxigênio. 2 carbonos e um oxigênio.
qual dessas moléculas tem enxofre fazendo dupla com oxigênio e grupos etoxi, dois carbonos com oxigênio? Qual opção você escolheria? Enxofre fazendo dupla com fósforo e grupos etoxi, 2 carbonos com o oxigênio. Escolheria qual letra, pessoal? Só para ver como é que vocês estão aí de identificação. Qual letra vocês marcariam? Vamos ver qual? Essa é a nossa opção correta. O que é que eu preciso encontrar na molécula? Enxofre fazendo dupla com fósforo. Que mais? Grupos etoxi. O que é o grupo etoxi? 2 carbonos, prefixo et, um oxigênio, etoxi. A única molécula que tem enxofre fazendo dupla com fósforo e grupos etoxi é esse composto. E esse composto é o da letra E. Letra E responde a nossa questão de número 8. Tá bom? Questão de número 9, Enem 2010. Ela diz assim: a curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Pessoal, quais as funções presentes na curcumina? Vamos lá. Aqui é a estrutura da curcumina. Que função é essa, pessoal? O que é que você tem aí? Oxigênio entre 2 carbonos. O primeiro carbono do CH3, o segundo carbono do anel aromático. Oxigênio entre 2 carbonos, função éter. Companheiros, que função é essa? Você tem uma hidroxila, cuidado com a hidroxila. Ela pode representar funções diferentes. Hidroxila ligado com carbono que faz ligação simples é álcool. Hidroxila ligado com carbono saturado é álcool. Hidroxila ligada com anel aromático, fenol. Companheiros, que função é essa? É a mesma do outro lado. Oxigênio entre 2 carbonos. Isso aqui é um éter. Companheiros, que função é essa? É a mesma do outro lado. Hidroxila ligada com anel aromático. Só mais uma vez, companheiros, ó. Toda vida que você tiver uma cadeia fechada, com 6 carbonos, 3 ligações duplas alternadas, isso aqui é um benzeno, isso aqui é um composto aromático. Essas 3 ligações alternadas poderiam ser substituídas por um círculozinho, indicando aromaticidade, ressonância. Isso aqui é um composto aromático. Hidroxila ligada com anel aromático, fenol. Agora, pessoal, eu quero que vocês me digam que função é essa, ó. O que é que você tem aí? C-O ligado com 2 carbonos. Isso aqui é uma cetona. E, companheiros, finalmente, que função é essa? Não falei nessa função ainda hoje, porque ela não é uma função comum. É uma função pouco estável, não aparece tanto. Muita gente iria responder aí, álcool, não iria? Porque está vendo ali uma hidroxila. Só, companheiros, que essa hidroxila, ó, para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada com carbono saturado. Carbono saturado é carbono que só tem ligações simples. E o carbono ao qual está ligada essa hidroxila faz uma dupla ligação. Quando a hidroxila está ligada a um carbono que tem dupla, deixa de ser um álcool e passa a ser um enol. Enol. Ol é para indicar hidroxila, como se fosse um álcool. Mas ali tem uma ligação dupla. Lembra que quando tem ligação dupla, você tem que colocar o intermediário em? Então, se você misturar esse en da dupla com ol de álcool,
você vai ter um enol. Cuidado, companheiros, é quase uma pegadinha. Tá? Hidroxila ligada com carbono saturado, só ligações simples, é álcool. Hidroxila ligada com carbono que faz dupla, é enol. Isso aqui é um enol. Então essas são as funções presentes. Éter, fenol, cetona e enol. Ele vai querer uma opção onde aparecem não todas as funções, mas pelo menos duas. Opção correta. Só para deixar claro, esse carbono aqui, que acabou de aparecer, ele não tem só ligações simples. Esse carbono faz uma ligação dupla. Hidroxila ligado com carbono que faz dupla é enol. Bom, a melhor resposta aqui seria a letra B, pessoal. Éter e fenol não são as únicas funções presentes, mas é a única opção onde aparecem as funções. Por exemplo, na letra A tem éter e álcool, não tem álcool aí. Na letra B tem éter e fenol, foi a que a gente marcou. Na letra C tem éster e fenol, não tem éster. Na letra D tem aldeído e enol, não tem aldeído. E na letra E tem aldeído e éster, nem tem um nem outro. A única opção que tem funções presentes lá é a B, éter e fenol. Bom, 10ª e última questão. A nossa aula de hoje, companheiros. Questão caiu na Universidade Estadual do Maranhão, 2015. A questão diz assim: a bactéria anaeróbia Clostridium botulinum, um habitante natural do solo que se introduz nos alimentos enlatados, mal preparados, e provoca o botulismo. Ela é absorvida no aparelho digestivo e cerca de 24 horas após a ingestão do alimento contaminado, começa a agir sobre o sistema nervoso periférico, causando vômitos, constipação intestinal, paralisia ocular e afonia. Uma medida preventiva contra esse tipo de intoxicação é não consumir conservas alimentícias que apresentem a lata estufada e odor de ranço, devido à formação da substância CH3, CH2, CH2, COOH. O composto químico identificado no texto é classificado como... pessoal, essa questão, além de ser uma questão útil para a gente aprender a matéria, é também uma dica importante para o dia a dia. A gente está muito habituado a comprar alimentos em conservas, em latas, recipientes metálicos. Não compre qualquer alimento em conservas, em latas, se a lata estiver amassada ou estufada. Por quê? A lata amassada, qual é o problema? É que toda embalagem metálica contendo alimento, ela é feita com uma liga, que pode ser ferro com outro material qualquer. O ferro predomina. Para que o alimento não oxide o ferro, e esse ferro oxidado se misture ao alimento, é colocada internamente na embalagem uma película protetora, para o alimento não ter contato com o ferro, ou com o metal da embalagem. Se o alimento tiver contato com o metal da embalagem, ele vai oxidar o metal, e você vai consumir alimento contaminado com metal oxidado. Pode fazer muito mal. Então é colocada uma película que vai evitar o contato do alimento com esse metal. Essa película é altamente resistente, tá? Mas se a lata estiver amassada, pode ser que esse amassamento rompa com essa película, faça a película se soltar. E se a película se soltar, o alimento vai estar em contato com o metal. O metal vai ser oxidado e você vai consumir alimento contaminado com metal. Pode fazer mal. Então não compre embalagens metálicas contendo alimento se ela estiver amassada. Se estiver estufada, pior ainda, pessoal. Porque o estufamento da lata significa que foram gerados gases ali dentro. E os gases são gerados quando o alimento está em decomposição. Então a lata estufada indica decomposição do alimento estragado, então você não deve comprar essa embalagem. Tá? A embalagem metálica tem que ser toda perfeitinha, nem amassamento e nem estufamento. A substância produzida pelo alimento quando a embalagem está estufada é essa substância. Ele quer saber a qual função ela pertence. Pessoal, isso aqui pertence a qual função? Você está vendo no final da molécula o grupo COOH? Isso aqui pertence à função ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, eles podem aparecer assim, condensados,
ou assim. Ou vem COOH, ou vem COOH. As duas formas representam o ácido carboxílico. Então, a substância produzida quando a embalagem está estufada é esse ácido carboxílico. Como é o nome desse ácido, pessoal? Você está vendo que ele é formado por 4 carbonos? Ácido, 4 carbonos, prefixo but, só ligações simples, intermediário -an, e a terminação dos ácidos é oico. Ácido butanoico ou ácido butírico. Esse ácido é produzido quando, por exemplo, a manteiga está ficando rançosa, azeda, estragada. É o ácido presente em alimento estragado. Ácido benzoico, aliás, butanoico, ácido carboxílico, função, opção correta, letra C de casa. Ok? Companheiros, existem assuntos que a gente aprende de um jeito ou de outro. Ou aprende didaticamente, rapidamente, sem muito esforço, ou aprende por repetição. Essa matéria você aprende por repetição, que não depende de nenhum tipo de dedução, depende só da memória. A gente fez 10 questões aqui hoje, tem mais 10 propostas, façam as 10. Treinem bem essa matéria, porque é presença garantida na prova, tá? Identificar a função é uma coisa obrigatória. Queria agradecer pela paciência, pela atenção e desejar boa prova, tranquilidade agora, vamos tentar dominar essa ansiedade, a prova já está feita, já está lá. Sucesso para todos. Obrigado.